Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu dou continuidade ao programa anterior e a gente continua falando com o Robson Leite sobre o que fazer no pós-pandemia do ponto de vista da geração de emprego e renda. Lembrando para você que não assistiu o programa que o Robson Leite, nosso entrevistado de hoje, é mestre em gestão e estratégia na área pública, professor universitário no curso de pós-graduação MBA em gestão, estratégia, liderança. Ele é funcionário concursado da Petrobras e pertence ao quadro de docentes da Academia de Gestão e Liderança da empresa Universidade Petrobras. É também escritor e palestrante nos temas de gestão, estratégia, liderança, administração pública, educação e política. Também foi deputado estadual entre 2011 e 2014. E, entre 2015 e 2016, chefiou a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Rio, no governo da Dilma. Obrigada por ter mantido-se comigo para a gente continuar a gravação. Eu que agradeço. Aqui no programa anterior estava falando sobre esse tema, mas ficamos muito focados no que estamos vivendo na pandemia e no como, em minha opinião também e na sua, o governo federal vem fazendo grandes mazelas, tanto com o empregador, com medidas provisórias que não são plenamente adequadas para a manutenção dos empregos, e também com o trabalhador, com atitudes inadequadas com as empresas, gera desemprego dos que tinham emprego. E para os que não tinham empregos formais, um auxílio emergencial que, de fato, não dá para pagar as contas da casa, não dá para pagar o que diz que é necessário, aluguel, alimentação, educação e todas essas questões. Vamos continuar nesse bate-papo que a gente estava levando, Robson, e aí me diga, diante desse cenário, o que pensar do pós-pandemia? Carla, como eu tinha comentado no programa anterior, né? A gente vive um momento bastante complicado e o cenário seguinte do pós-pandemia pode ser ainda pior se o governo quer continuar, sobretudo com as suas políticas. E é a filosofia do governo, né? A política é a política do Guedes. E a política do Guedes é uma política, inclusive, para a direita ultrapassada. A escola de Chicago não é a escola que as principais, vamos dizer assim, partidos políticos ou fundações dos partidos de direita, de centro-direita, adotam mais. É uma política que deu errado no mundo. A visão da direita hoje é outra, do qual também discordo, mas não é essa tragédia que o mundo já viveu. Os anos 90 foram terríveis, com sucessões de crises que esbarraram aqui no país e que, inclusive, levaram à eleição do presidente Lula em 2002. Então, a gente não pode voltar para os anos 90. Representa tudo de ruim. Veja, eu fico angustiado porque, no período do segundo turno das eleições, eu conversei com muita gente para tentar alertar do que estava em jogo. Sim. Algumas pessoas, a ficha caiu e tal, enfim, que tinham lá suas restrições ao PT, era um sentimento forte que existia realmente, ainda existe em certa medida, talvez tenha melhorado um pouco, enfim, não sei, mas existia muito forte naquele momento e levou à eleição do Bolsonaro. Eu dizia para as pessoas, eu quero repetir aqui, olha, se fosse o Alckmin Bolsonaro, eu ia votar pela primeira vez na vida no PSDB, eu ia botar lá o adesivinho de 45. Se fosse o Meirelles, se fosse o Amoedo, se fosse o Cabo Daciolo, eu votaria no Cabo Daciolo. Eu também falei. Eu votaria no Cabo Daciolo. Eu votaria. Sabe por quê? Eu convivi no parlamento com essa família. Daquilo que a gente pode falar para tentar se manter vivo, porque é disso que a gente está falando, né? Vamos dizer, está aberto aqui, é uma situação delicadíssima, assustadora. Veja, o Bolsonaro, a CPI das milícias, do qual o deputado Marcelo Freixo foi meu colega no parlamento, né? A gente tem uma relação muito boa com o Marcelo, que o Marcelo presidiu, levou à prisão 200 milicianos no Rio de Janeiro. Após essa prisão, o deputado Flávio Bolsonaro, à época, que foi deputado comigo também, ele deu uma medalha a Tiradentes a essa figura, esqueci o nome agora, que é acusado do assassinato do Marielle, que morreu. E ele estava na prisão. A medalha Tiradentes é a maior comenda do Estado. Eu tinha um cuidado danado quando
havia alguma ideia? Né, eu tenho o imenso prazer de ter trabalhado com com uma pessoa e com 2 instituições que receberam a medalha Tiradentes aqui em Petrópolis. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, que atende pacientes e que faz um trabalho horroroso, assim, maravilhoso, de honra, e que eu tive o prazer de ser diretora de relações públicas por vários anos. Só saí quando fui me tornar mãe e aí queria mesmo dar mais tempo para a maternidade. O Centro Educacional Terra Santa, que existe há 100 anos e que desde a sua fundação atende pessoas em risco social. E o Frei Antônio Moser, que também foi assassinado na BR, mas que era um teólogo e que construiu em Petrópolis e na região 16 igrejas e comunidades de fé. Então, assim, os 3 exemplos próximos que eu tenho de medalha Tiradentes são esses. E aí... Se você me permite falar uma coisinha do Frei Moser, além das grandiosas obras sociais importantes que ele fez aí, né, em Petrópolis e para o Rio de Janeiro. Uma figura extraordinária, né? Uma figura, eu nunca conheci pessoalmente, mas eu tinha amigos em comum e acompanhava o trabalho dele pela importância que era. Olha do que a gente está falando, 2 instituições de clara relevância pública. Total relevância, né? Na cidade de Petrópolis. Uma centenária, inclusive, uma figura como o Frei Moser. E outra tem 25. E o Flávio Bolsonaro deu medalha para o cara que é acusado, né? Se eu não me engano, eu esqueci o nome dele, que eu não preciso lembrar aqui, eu falo. Eu foi assassinado. Esqueci, mas eu me lembro desse fato. E veja, sabedor da CPI das milícias, sabedor de tudo que estava acontecendo, depois da CPI das milícias, o presidente da República hoje, deputado na época Jair Bolsonaro, falou por mais de uma vez ser favorável às milícias, defender, quer dizer, a milícia ela é fruto da ausência do Estado, da incompetência do Estado. Sim. É um atestado de incompetência do Estado de cumprir o seu papel. Sabe, é muito triste quando a gente se depara com esse tipo de situação, né, e outras coisas mais, né, fraco do ponto de vista acadêmico, não consegue construir uma linha de raciocínio, não se preparava. O que salvou aí a eleição do Bolsonaro foi a facada no sentido de que ela tirou ele do segundo turno, né, tirou ele de fazer debate, porque mostraria à população brasileira o que era, o que estava acontecendo. Eu acho que a grande lição que resume isso, para a gente poder entrar na tua pergunta, é que o ódio nunca construiu nada, sobretudo na política. Pelo contrário. Fato. Não dá para a gente plantar batata e esperar que nasça a beterraba, né? Se você planta batata, que é batata. Então, se você planta ódio, é óbvio que a consequência vai ser essa. Então, as pessoas fazendo arminha, o que leva uma pessoa a fazer arminha? Veja, como um projeto... Em minha opinião, sabe, é tão lógico, é tão racional que isso não podia dar certo. Né? É tão óbvio. Você vê fazendo arminha o tempo todo. Isso não pode ser bom. Claro! Né? Isso não pode. A gente fica, numa angústia, porque estava dado. Então, nós estamos vivendo 2 problemas localizados. A agenda, e essas coisas precisam ser bem esclarecidas, porque eu já vejo alguns ensaios de querer descolar a política econômica do Bolsonaro do Bolsonaro, no sentido de, está dando errado porque é o Bolsonaro, se fosse outro, daria certo. Querem salvar a agenda, né? É como se as duas têm suas responsabilidades. Bolsonaro no governo fascista, assassino, genocida, responsável pelas mortes, da forma como está acontecendo, que a gente está vendo aí, né? Afetando todo mundo, conhece alguém que faleceu, o próximo da família, o amigo, e isso é muito doloroso, né? E a política que é implementada na figura do Paulo Guedes, que está sendo levada a cabo. O dólar chegou a R$5 muito antes da gente ter a crise do coronavírus. Isso é um dado. O desemprego estava estagnado, chegou a aumentar num dado período do próprio governo Bolsonaro em relação ao governo Temer. Ou seja, a agenda, que é uma agenda que começou com o governo Temer, é importante lembrar isso. A primeira medida do governo Temer, e eu tenho vídeos que eu gravei que estão no YouTube, as pessoas que procuraram vão acabar achando, e que eu alertava isso, né? O PMDB
quando fez o golpe, e até o Felipe Neto reconhece que foi golpe, ele que dizia que não era golpe, deu o braço a você. Aliás, uma atitude grandiosa, né? São pessoas de grande caráter reconhecem que erra. A gente erra, né? Enfim, faz parte do jogo, Ótimo, melhoramos. A gente vai evoluindo. Mas quando o PMDB foi o primeiro partido na história que faz uma convenção fora do período eleitoral. Na época eu estava no governo e eu chamei a atenção de quadros que eu tinha relação no governo. Você vai, cara, o cara é vice, está fazendo uma convenção para quê? Não, para dar uma contribuição. Você não precisa fazer convenção. Faz convenção para provar um programa de governo. A ser submetido a uma eleição. Não vai ter eleição geral em 2016, a eleição municipal. Que história é essa? E ele aprova ali em outubro de 2015 um programa que é o programa do golpe e que ele curiosamente batizou de Ponte para o Futuro, que eu apelidava de Pinguela para o passado. A Ponte para o Futuro do PMDB desagou aonde? Desencadeou levando o Bolsonaro ao poder. Essa é a ponte para o futuro. E ele lá dizia em acabar com a Previdência, está escrito nesse documento histórico, de tragédia do PMDB. Está escrito lá a reforma trabalhista, que é muito difícil no Brasil e que temos que reduzir, temos que tirar direitos mesmo, é isso aí, são medidas antipopulares. Ele entrou com essa agenda. E a primeira medida dele foi a medida... Eu vou falar algo que é ousado, Abessa, aqui, porque tem muito economista que eu respeito, tem muitos acadêmicos da área de administração pública, que é a minha área. Eu não sou economista, mas a gente entende um pouco, mas a minha área é gestão pública, mas tem muitos gestores e acadêmicos da área de gestão pública que não concordam comigo, eu respeito isso. Mas eu acho que a emenda constitucional 95 foi a pior coisa que poderia ter acontecido com o Brasil. Porque ela condena o Brasil por 20 anos. O que é essa emenda constitucional? Ela proíbe o Estado de investir. Na educação, ela cria educação, na saúde, e ela cria uma espécie de uma âncora. Por quê? Porque quando você faz o orçamento para o ano seguinte, o Congresso elabora o orçamento e vota, ele faz uma projeção de crescimento na arrecadação tributária em função do crescimento do PIB. E aí você tem uma receita para distribuir. Você não sabe quanto você vai arrecadar, né? Você tem uma ideia. E em cima dessa ideia. Essa emenda constitucional, ela amarra o crescimento econômico do país, e é bom falar sobre isso, porque tem muito a ver com a pergunta que você fez, ela amarra o crescimento econômico do país à inflação do período anterior. A situação que a gente está é de profunda deflação. A inflação porque não tem demanda. Né? Os produtos estão encalhando, então os preços estão caindo. Né? Tem oferta, básico isso. Tanto produto quanto serviço em forma geral. Com exceção dos gêneros alimentícios. Exatamente. Tanto que os juros estão caindo no Banco Central, óbvio, porque você precisa fazer alguma coisa, né? Para incentivar algum tipo de segurar alguma coisa do ponto de vista econômico. Então, o que isso significa? Significa que o orçamento do ano que vem, quando o Estado vai precisar investir, vai ser ainda menor do que o desse ano. Ou seja, você condena ano a ano uma redução do Estado gradativa. É por isso que a saúde entrou em colapso, logo depois de uns 6 meses do governo Temer, a saúde entrou em colapso. Por quê? Porque foi a primeira medida aprovada. E aí, o ano seguinte, que foi o ano de 2017, né, Temer começou em maio, né, 13 de maio, né, curioso, 12 ou 13, eu lembro que eu saí do governo, dia 12, nós saímos do governo dia 12 de maio com aquele golpe, né, fizemos um pacto, todos os gestores de seus honorados pela Dilma, né, saímos de cabeça erguida, e ele assumiu, e a primeira medida foi essa, foi aprovada em agosto, no ano seguinte já começou a crise aprofundando. E aí aprova a emenda constitucional 95 que melhora. Ela piora, porque ela reduz a capacidade do Estado investir, acaba, não tem mais PAC, não tem mais obra, não tem mais linha de financiamento do BNDES para o setor empresarial. O Estado brasileiro mingua. E o empresário não vem. Esse é o equívoco da escola de Chicago. Não, você para o Estado, o empresário vem. Que vem nada. Só se for louco. Quem é um empresário que vai investir? Não, eu vou contratar agora porque agora a reforma trabalhista. Mas, seu João, a sua padaria não tem ninguém, tá as moscas. Se ele vai contratar, se ele for tem alguma limitação cognitiva, como tem um presidente da República. Né? Claro que não. Ele vai contratar quando tiver demanda. E quem é que gera a demanda? Esse é o ponto. Não é o setor empresarial, não é o empresário que tem que investir. O empresário tem que investir na certeza de que ele vai ter o seu lucro, vai receber o seu retorno correto e justo, e vai gerar trabalho, emprego e renda. O Estado está ali para regular, arbitrar essa relação e fomentar a economia no crescimento. E você perde essa capacidade. Então você cria um ciclo que ele vai se aprofundando a cada ano, que é a emenda constitucional 95, e não tem como tirar da crise, porque o mecanismo foi cortado, a política fiscal acabou. Né, da forma como era tocada. Não, então vamos fazer a reforma trabalhista que melhora.
piorou o problema, não resolveu, claro, você facilita a demissão e admissão, eu estou em crise, é mais fácil demitir, eu demito e acabou, é vida que segue. Não vou contratar porque não tem demanda, e o Estado diminuindo, o desemprego lá em cima e não resolvendo, não conseguiu a reforma da Previdência, aí veio o Bolsonaro, quer dizer, uma tragédia em cima da outra, e a gente está num momento decisivo. A situação é dramática do país por tudo isso e mais o coronavírus. É a tempestade para lá de perfeita, né? As pessoas falam tempestade perfeita, que é uma série de, né, um conceito, uma série de situações trágicas que acontecem ao mesmo tempo e que levam a uma crise. Essa eu digo que é para lá de perfeita, porque além da crise, além do coronavírus, a gente tem um presidente da República e um governo que é o que é, né? Então, esse cenário, esse governo precisa ser interrompido hoje. Hoje. Nós estamos demorando no pedido de impeachment. Eu acho que, apesar de saber que o impeachment não resolverá o problema, porque o impeachment levará ao poder o vice-presidente da República, que pensa como presidente da República, em vários aspectos, inclusive econômicos. 2 anos não tem novas eleições? A possibilidade, e eu acho que a gente tem que centrar esforços nisso, são dois caminhos. O primeiro deles talvez o mais rápido, seria o TSE julgar a ação dos disparos ilegais de WhatsApp. Está mais do que comprovado que foram ilegais e influenciaram a eleição. Sim. Ter coragem de fazer aquilo, caçar a chapa, novas eleições do país. Esse é um caminho. Há um segundo caminho, que é uma PEC, eu não quero cometer o erro de não falar o deputado e falar o deputado está faltando. Eu acho que era o deputado Henrique Fontana, mas não tenho certeza. Acho que é dele, do Paulo Teixeira, do deputado Pimenta, enfim. Deputados federais do campo da esquerda, sim, que criaram uma emenda constitucional propondo que, em caso de impeachment, tenha novas eleições. O vice perde papel? Não, o vice vai ter papel se o presidente morrer, quando o presidente vai viajar, o vice assume, né, ele vai fazer parte de um governo. Mas quando você... a ideia de impeachment é que o governo não esteja de forma adequada e não Exatamente. O cidadão 1 e não o cidadão 2. É esse o conceito. E aí você teria novas eleições. Então, acho que a gente tem que abraçar isso como ideia. Acho que o movimento sindical tem que ter a clareza do momento que a gente está vivendo. A importância que se precisa dar a essa luta, conscientizar as pessoas. Eu considero que hoje, com todo respeito, aqui falar algo também que é polêmico, eu escrevi hoje de um Twitter sobre isso e até repercutiu bem, eu sei que é polêmico, mas acho que é importante tocar na ferida. Quem hoje está apoiando o governo Bolsonaro, acha o governo ótimo e bom, tem sérios problemas, né? Eu acho que são pessoas que, sabe aquela figura da família que nunca participou de política, que era pessoa chata, que estragava jantares, só falava bobagem, que é racista, que é homofóbico, que é machista a ponto de ser misógino, né? Sim. Essa figura é o cara que se identifica, mais do que votar no Bolsonaro. O ótimo essa figura ele não votava, não participava da eleição, porque para ele todo político era ladrão. Aí vem também uma colaboração que a Lava Jato deu a essa crise, porque a Lava Jato, o Bolsonaro é filho da Lava Jato. A Lava Jato criminalizou a atividade política. A gente pode até, Carla, um dia falar um programa só sobre isso, não tem problema nenhum, porque a Lava Jato ela criminalizou a atividade política e o investimento público e ela paralisou algumas estatais importantes no país. E a criminalização da política, a generalização da política, ela criou essa imagem de que todo político é ladrão. E o Bolsonaro surfa nessa onda exatamente porque ele era um zero, ele era um nada, ficou 27 anos no Congresso, ele nunca participou de uma audiência pública. Nunca aprovou um projeto, exatamente, de relevância, né? Não, que afete, que relatou. Mas tem um aprovado. 27 anos, eu não consigo entender isso. E você podia... Eu com 4 anos de mandato, aprovei 200 vezes mais projetos do que ele, projetos importantes, que eu me orgulho. A Lei de Janeiro, né, que unificou as férias dos professores da rede pública e privada, é de minha autoria, junto com 2 parlamentares que eu convidei para ajudar no projeto, a assinar e construir, porque eu acho que a política tem que ampliar, né? Inclusive um de esquerda e outro de centro, mas construímos juntos. Eu acho que é importante o diálogo, né, para se ter e trazer algo que beneficie a população. Sim. Mas ele poderia, pelo menos, então, ter participado de audiências públicas para dar a ideia dele. Ele não participava. Ele era um nada. E ele pega esse nada, surfa na Lava Jato, para se dizer, eu não participava porque era contra tudo isso. Como é que é contra? Ele foi do partido do Maluf mais de 20 anos.
convivendo com o Maluf, não sabia as coisas que estavam acontecendo no PP, Valdemar da Costa Neto está lá no governo com ele, Roberto Jefferson, agora são os heróis do Bolsonaro, aquilo que ele renegava antes. Quer dizer, então a gente precisa ter clareza que atrelando no centrão. Exatamente. Esses 30% não tem jeito, deixa quietinho lá. Nós temos que falar com os 70%. Quem são esses 70%? Os 70% é quem é centro-direita liberal e a esquerda. É se juntar para uma eleição? Não. Acho que as diferenças são importantes. O eleitor tem que ter o direito de escolher se ele quer um governo liberal de direita, de centro-esquerda ou de esquerda. É democracia isso, né? Mas tem que se unir em prol da defesa da democracia. O presidente tem falado reiteradamente sobre fechamento de várias manifestações, sobre fechamento de instituições, como o STF. Isso é muito grave, a gente já viveu isso na história. E eu quero dizer uma coisa que é uma das coisas, não são muitas, mas que é unanimidade na academia, na área de administração pública, que eu conheço um pouquinho. Todos os principais pensadores, vou citar alguns, Bresser Pereira, da área de administração pública, né? Professor Bresser Pereira, Abrúcio, de Paula, enfim, os grandes pensadores da administração pública brasileira têm uma opinião que é quase que unânime, que o período do governo militar no Brasil foi uma tragédia. Não estou olhando para o campo de direitos humanos, tem que ser olhado também as mortes que fizeram com que a casa da morte em Petrópolis, enfim. Sim. Mas do ponto de vista da gestão pública foi um desastre. Não tem outro nome. Foi um desastre, foi um retrocesso. Nós pagamos essa conta até hoje, em função das medidas tomadas trágicas naquele período. Então, assim, a gente tem que ter clareza do que está em jogo hoje. Não dá para brincar com isso. E aí eu acho que a gente precisa que esse 70%, não precisa ir à rua, porque não dá para ir à rua por causa do coronavírus. E esse é o problema que a gente tem, né? Sem povo na rua, você não consegue fazer mobilização para o impeachment. Isso é um dado. Mas, pelo menos, se preparar para logo após a pandemia, a gente iniciar um processo de fim desse governo. E vamos fazer uma eleição. Vamos fazer uma eleição geral, então. Vamos fazer uma eleição geral, sabe? Para repensar, debater, voltar a debater projeto, Carla. Esse país precisa voltar a debater projeto. Nós perdemos essa capacidade com essa intolerância, esse ódio maluco. Que isso? Eu conversava com deputados de direita na Assembleia Legislativa, dialogava, ele foi eleito, não foi com o meu voto, mas foi eleito, está lá, não está? Você, para aprovar uma emenda à Constituição, para apresentar uma emenda à Constituição do Estado, você precisa da assinatura de, se não me engano, de 35 deputados estaduais. Eles não são autores, eles são avalizadores de que aquele projeto merece ser discutido. Ele pode até discordar do projeto, mas ele assina para que o projeto vá à pauta para discussão. Então eu preciso pedir a assinatura. Não tem 35 deputados de esquerda na Assembleia Legislativa, que tem 70. Não tinha na época, né? Você conversava, dialogava com o centro, com o fascista não dá para conversar. Mas com quem era de centro, tinha visões diferentes da minha. Hoje a gente não tem mais Acabou. Eu tenho depoimentos parlamentares que eu já encontrei, né? Não estou no parlamento desde então, mas você tem amigos, você encontra, que falam assim, Robson, aquele parlamento não existe mais. O que existe hoje é um ódio, um fascismo, uma coisa louca, deputados que ameaçam de morte com muita facilidade, quebram um carro, furam um pneu um deputado do outro. Eu falei, que é isso, gente? Que loucura é essa? A gente não pode se permitir levar para esse lado. E eu faço apelo a esses 70%. Nós vamos participar do processo democrático brasileiro. Nós vamos passar a limpo essa tragédia que se abateu com a saída da Dilma. Essa tragédia que assolou o povo brasileiro e assola cada vez mais. Se nós entrarmos no momento pós-crise, com o governo levando a cabo os projetos do ponto de vista político que estão encaminhados aí pelo governo Paulo Guedes / Bolsonaro, a gente vai ter vamos dizer assim, uma tragédia maior do que foi a gestão dos militares no período da ditadura militar no Brasil. E nesse momento o que a gente percebe é que a situação já era catastrófica e que o Covid vem apenas para piorar a situação, né? Nesses 3 minutinhos finais de programa, essa é a sua avaliação em linhas gerais, não é isso? A gente costuma dizer que a gente luta contra o vírus e contra esse presidente, né, da República que aí está, né? E não sabemos o que é pior, isso é um fato. Não há nada de bom no que está acontecendo, é uma tragédia sem precedentes. É muito triste a gente não ter o Estado capaz de investir, de combater
de fazer o que a Argentina está fazendo, de fazer o que a Alemanha está fazendo, de fazer o que a Inglaterra está fazendo, de fazer o que a Alemanha está fazendo, se tem governo de esquerda e de direita, para não ter problema, né? O que Portugal fez, Portugal tirou de letra essa situação, está tirando de letra, está conseguindo levar adiante. Tem E algumas a gente não consegue. O Brasil já superou a China em números de mortes, em números absolutos. Isso de mortes por dia, na verdade, né, se não me engano. Isso é muito grave, sobretudo se você olhar a população da China e do Brasil. Gente, apoiar o Bolsonaro hoje é apoiar a morte. Apoiar o governo Bolsonaro hoje é apoiar a morte. Então a gente precisa de clareza. E eu falo para esses 70%. Eu falo para quem é de esquerda, para quem tem a visão progressista, mas eu falo também para quem é liberal, que não se identifica com esse governo e que sabe que a democracia é um valor e precisa ser preservado. E que quer ter espaço para debater as suas ideias também. Não tem problema, vamos debater. Né? A gente debatia com o Hermínio Fraga, podemos debater com qualquer economista que venha de uma escola liberal. Não essa tragédia que se apresenta aí, que para mim isso é um desastre completo. A gente ter fé, ter calma, ficar em casa, fazer o possível para ficar em casa, pressionar através do parlamento. Esse é o papel do parlamento. Quem aprovou os R$600 foi a esquerda, foi a base de deputados da esquerda que aprovou os R$600, que era para ser 200. Então, que a gente cobre desses parlamentares a execução do ponto de vista da fiscalização para que o governo faça o seu papel, que é dar um mínimo de garantia para essas pessoas que estão em casa. Porque a situação é gravíssima, é a pior crise da nossa história, e que é uma tempestade para lá de perfeita, porque além da crise do coronavírus, a gente tem um governo que consegue incentivar, pavimentar as mortes que estão acontecendo no Brasil. Robson, eu queria te agradecer de verdade, mais uma vez, por você despender do seu tempo para compartilhar conosco o seu conhecimento, e saiba que agora, com as plataformas digitais que a gente consegue gravar programas, eu aqui de Petrópolis e você do Rio de Janeiro, a gente vai se ver e se falar muito mais. Tranquilo, eu estou correndo aqui para jantar, que a esposa está aqui, né, antenada nisso, mas não tem problema. É um prazer enorme, Carla, quero dizer de coração, sempre que você precisar, eu venho com uma alegria muito grande, porque eu acho que é importante, né, a gente estar abrindo os olhos das pessoas para esse problema. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Obrigada de verdade. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.